E estamos de volta na nossa saga de CDI. Nós tínhamos visto como é que a gente pode injetar objetos dentro de outros objetos sem precisar que o objeto mestre, né, ele não precisa instanciar o objeto dependente. Ele simplesmente pede a um terceiro, nesse caso aí o servidor de aplicações, que tem um provider CDI implementado dentro dele, para fornecer uma instância do objeto desejado, do objeto dependente. E aí esse terceiro, o servidor de aplicações, vai atrás para correr atrás para saber como é que faz para instanciar aquele objeto. Se for um POJO, ele simplesmente dá new, porque todo POJO tem um construtor padrão, né? Então ele vai entregar um objeto para você e você faz com ele o que você quiser, faz o uso dele, sem precisar você estar controlando o ciclo de vida desse objeto, ou seja, em outras palavras, dando new e outra hora se tirando a referência para o objeto. Agora vamos ver, e a gente mostrou para vocês uma sequência de injects que acontecia desde o DAO até lá em cima um servlet que usava um comando, que usava um controlador, que usava o DAO. E o DAO é quem usava o Entity Manager. Então com o inject a gente matou essa fila aqui, ó. Essa fila, ó. O Entity Manager nascia aqui em cima e ia sendo passado lá para baixo, lá para baixo, lá para baixo, né? Então com a injeção de dependência a gente inverteu. O objeto que precisa da sua dependência que peça ao provider de CDI. E aí ele vai injetar a dependência em você, tá? Você só precisa se preparar para receber um objeto do tipo Entity Manager. Aqui o controlador se preparar para receber um objeto tipo DAO. Em outras palavras, tem uma variável de instância do tipo DAO com o @inject em cima dela. Comando ter uma variável do tipo controlador com um @inject em cima dela. E assim sucessivamente, certo? Então a gente mostrou que essas classes todas aqui são DAOs, então a injeção foi bem tranquila. A gente não precisou fazer nada. Porque é fácil instanciar um DAO, é fácil instanciar um controlador, é fácil instanciar um comando. Mas e um Entity Manager? Como é que a gente instancia o Entity Manager? O Entity Manager não instancia-se com um new, não. A gente não faz new Entity Manager. A gente tem que carregar uma fábrica de Entity Managers e depois a gente pede essa fábrica para instanciar um Entity Manager. Então existe um algoritmo para você instanciar um Entity Manager, não é simplesmente dar new no objeto. Agora a coisa complicou. Como é que o provider de CDI vai saber que para o Entity Manager a forma de você criar um Entity Manager é seguindo um script, seguindo um roteiro, fazendo a execução de um programa, tá? Não é um mero new. Você tem que executar uma série de passos para você no final ter aquele objeto instanciado. Para isso a gente precisa dos chamados objetos produtores e os objetos dispensadores. E o CDI provê essas duas anotações, produce e disposes. Um método que recebe a anotação produces, ele pode conter um algoritmo que ensina como criar um objeto. Então, se é um método, você pode colocar várias linhas de programação lá dentro, contanto que no final esse método retorne o objeto do tipo que você espera, certo? Então, por exemplo, se um método de uma classe qualquer que você escolha tem uma anotação @produce e o tipo de retorno desse método é Entity Manager, você acabou de implementar um produtor de Entity Manager. Um método que sabe o algoritmo, a sequência de passos correta para implementar uma instância da classe Entity Manager, porque ele retorna Entity Manager como tipo de retorno. Então o tipo de retorno diz que aquilo ali é um produtor de Entity Manager, certo? E quando você escreve um produtor, você tem que ensinar a como destruir o objeto, porque pode ser que você precise fechar conexões, esse tipo de coisa, para não fazer vazamento de recursos no seu sistema, né? Se você só cria conexões e não fecha, chega uma hora que você não consegue mais criar conexões, porque há um limite máximo de conexões criadas por processos, tá? Há uma quantidade máxima de arquivos abertos por processo. Então, abrir um arquivo, fecha. Abrir uma conexão, fecha. Tem sempre essa regra básica. Então, um objeto dispensador ele ensina você a como destruir um Entity Manager. Se o produtor ensina você a como construir, um dispensador ensina você a como destruir o seu Entity Manager, tá? No caso, destruir o Entity Manager dá close nele, né? Mas a gente precisa fazer isso, tá? O método podia se chamar outro nome, né? É fácil depois que a gente sabe. Então, eu criei uma classe chamada Entity Manager Producer. Veja que essa classe não tem nada demais, ela não herda de ninguém, ela não implementa nada. Ela só tem uma variável de instância chamada Factory. Porque aí eu vou usar a API do JPA para criar a fábrica de Entity Managers. Essa classe Persistence, através do método createEntityManagerFactory, vai procurar no arquivo persistence.xml por uma persistence unit chamada Memoriam.
Então você tem que ter um arquivo persistence.xml na tua aplicação. E esse arquivo tem que definir uma persistence unit, chamado nesse caso aqui de memória. Aí você vai botar o nome da sua unidade de persistência, o mesmo nome que você colocou lá dentro do arquivo persistence.xml, tá? O primeiro passo para eu criar uma Entity Manager é criar uma fábrica de Entity Manager. Então, como eu disse a vocês, não é um mero new. Tem um algoritmo para fazer isso. Por que eu marquei essa variável como static? Porque uma variável static ela é instanciada quando a classe sobe para a memória. Então, na hora que você precisar usar esse método aqui, ó, create Entity Manager, antes de usar o método, ele vai puxar a classe para a memória. Na hora que ele puxa a classe para a memória, ele inicializa as variáveis static. E aí, na hora de inicializar a variável, ele vai ler o arquivo persistence.xml e vai executar todas aquelas configurações de XML que está lá dentro. Vai abrir as conexões com o banco de dados e tudo mais. Então, essa linha daqui, ela consome tempo. É a linha que seu programa, no começo lá, fica rodando lá a ampulheta, porque ele está lendo, fazendo parsing de um arquivo XML, que já não é uma coisa simples, e o resultado desse parsing é criar um ou mais conexões com um banco de dados. Então ele vai abrir uma conexão com o banco, tá? Isso vai demorar. Então essa linha daqui, ela demora demais. É por isso que você só precisa fazer ela uma vez, tá? Na API de JPA, você só cria uma fábrica de Entity Managers por Persistence Unit. Você não executa esse método mais de uma vez. Então, como a classe vai ser carregada na memória uma única vez, eu deixei como uma variável static, tá? Eu poderia criar um método aqui dentro e depois delegar para algum outro objeto da minha aplicação web e chamar esse método para gerar a fábrica, certo? É uma outra abordagem também. Existem objetos chamados de listeners na API de servlets que você pode colocar na aplicação JSF e fazer com que o Entity Manager suba, por exemplo, quando a sua aplicação estiver subindo. Eu quero executar um método quando a minha aplicação estiver subindo. Como é que eu faço? Você implementa um listener, certo? E aí nesse listener você poderia, por exemplo, chamar o método estático dessa classe que preenchesse a variável factory, ao invés de estar aqui preenchida diretamente na declaração dela, tá? São opções de implementação. O fato é que quando essa classe estiver na memória, eu tenho uma garantia de que eu tenho uma fábrica, se deu tudo certo aqui, meu arquivo persistence.xml está bem formado, eu tenho a garantia de que uma fábrica de Entity Manager está prontinha, esperando eu usá-la para gerar Entity Managers, certo? E aí eu ponho aqui, ó, que o meu método Create Entity Manager, ele retorna objetos do tipo Entity Manager. Então ele é um produtor de Entity Manager por conta dessa notação produces aí. O simples fato de eu anotar ele como produces e botar o escopo como request, eu estou dizendo que esse Entity Manager vai durar o tempo de um request apenas, ou seja, cada request HTTP ele cria um Entity Manager novo. Se você pode subir ou baixar não, né, porque request é o mais baixo, mas você pode alterar o nível de escopo aqui, certo? Tem um nível de escopo novo que eu nunca usei, nunca testei, chamado Dependent. E dependendo de quem chamar esse método, se for um backmin de escopo de sessão, por exemplo, então esse Entity Manager vai ficar na sessão. Se for de view, ele vai ficar na view. Se for de request, ele fica no request. Testem aí depois para ver se dá certo com o Dependent aqui. Eu não fiz esse teste ainda. Eu sempre coloco request aqui, porque o Entity Manager é uma coisa que eu uso naquela request. Eu uso o Entity Manager, faço a operação de banco de dados, devolver a página para o usuário e não preciso mais estar com o Entity Manager nas minhas mãos, tá certo? Então cada request ele cria um Entity Manager diferente para mim, porque Entity Manager é isso mesmo. Essa operação Create Entity Manager aqui, ela tem o tempo de velocidade de desempenho de um new. Essa daqui não, essa daqui demora. Mas uma vez que a fábrica esteja pronta, criar Entity Manager a partir da fábrica tem o mesmo tempo, a mesma velocidade de dar um new, tá? Simplesmente, em vez de chamar new, eu chamo esse método fábrica aqui, chamado Create Entity Manager da fábrica, certo? Então vejam que criar um Entity Manager, como eu falei no início, não é simplesmente dar new na interface, na classe Entity Manager, né? Eu não sei nem se Entity Manager é uma classe ou interface. Provavelmente é uma interface. Certo? Então, como é uma interface, aqui dentro ele ainda vai arrumar uma classe que implemente Entity Manager para dar new nela. O fato é que está tudo aqui dentro, tá? Eu tenho que seguir esse passo. Primeiro criar a fábrica, uma vez com a fábrica eu posso criar Entity Managers. Então eu tenho um método agora que produz Entity Manager para mim. E eu tenho um método também que aí eu uso a anotação no parâmetro desse método. Esse método recebe um Entity Manager e quando você precisar fechar a sua aplicação, etc., esse método vai ser chamado automaticamente e ele é um método dispensador de objetos. Ele vai desmontar o seu objeto Entity Manager.
Nesse caso daqui, ele vai dar um close no Entity Manager. Esse close vai garantir que se tiver uma transação aberta, ele vai fechar e vai dar commit, etc, né? E vai, no final das contas, fechar aquele Entity Manager para ele não ser mais utilizado. Ele está inutilizado. Agora, se você precisa criar um novo, depois que você dá close, você não pode reutilizar mais aquele objeto Entity Manager. Ele morreu, tá? A conexão com o banco de dados foi cortada e tudo mais. Perfeito? Eu ainda tenho aqui nessa classe um método estático, um método de classe, para devolver a fábrica. Caso eu precise da fábrica por alguma outra razão em outra classe, né? Para ela não ficar escondida aqui, já que ela é private, eu tenho um método que retorna a fábrica, tá? Uma outra opção poderia ser deixar essa variável aqui do tipo public, né? Static final. E aí ela ficaria como sendo uma constante para a classe Entity Manager Produce. Eu não precisaria desse método aqui para retornar a fábrica, tá bom? E aí, pessoal, vem o segredo, ó. Lá, lembram que toda classe de DAO herda de generic DAO? Vou mostrar aqui uma classe de um DAO. DAO foi o primeiro que a gente injetou, né? Tá bem longe o DAO. Tá aí, ó, contato DAO. Nosso contato DAO, ele herda dessa classe generic DAO. E aí, para ele ser um DAO que manipula contatos, eu tenho que parametrizar, né? Essa classe daqui é uma classe parametrizável, ela usa generics. Então eu digo, ó, é um DAO genérico, mas para esse caso específico ele vai manipular contatos cujos IDs são do tipo integer. Certo? Então eu faço uma extensão do generic DAO. Vamos dar uma olhada nessa classe generic DAO, que é ela que tem o Entity Manager. Então ela que vai usar o método produtor de Entity Manager. Então aqui está o produtor e aqui está a nossa classe generic DAO. Então a nossa classe generic DAO é parametrizada, como eu falei para vocês, ó, ela recebe um tipo T, que pode ser um contato, um aluno, um professor, uma turma, e uma PK, uma primary key, né? Na verdade um ID, né? Extend serializable, então o seu ID também tem que ser serializável, certo? O integer, por exemplo, já é serializável porque Java já implementa integer assim, long, todos os tipos empacotadores de Java wrappers, eles já são serializados. E ele implementa essa interface, ó, a classe ela podia ser abstrata aqui, eu pensei que ela fosse, mas ela implementa essa interface que também é parametrizável, ó. Ela tem um tipo e um PK, certo? Essa interface daqui ela tem as assinaturas dos métodos que não estão mostrados aqui, mas dos métodos básicos, né? Find by ID, insert, update, delete, basicamente, e find passando um objeto. Acho que são 5 métodos que ela tem no total, certo? Mais 2 ou 3 métodos aí de desconto aí, de erro. Então, ó, sim, voltando aqui. Vocês viram como foi difícil injetar um Entity Manager no Generic DAO? Ora, se eu tenho um método produtor, injetar um Entity Manager é a mesma forma que eu injeto qualquer pojo, qualquer bin. Eu simplesmente coloco @injector e aqui eu boto a minha variável que vai receber um Entity Manager. Como é que ele sabe que é aquele método produces daquela classe que vai produzir o Entity Manager aqui, só com esse inject? Por conta do tipo da variável. O tipo da variável é Entity Manager e o retorno do método também é Entity Manager. Certo? Como o método está marcado com produces e você colocou all lá no arquivo beans.xml, ele vai procurar por anotações de CDI em todas as classes. E ele vai achar essa classe produtora. Então toda vez que ele encontrar um inject cujo tipo da variável a ser injetada é Entity Manager, certo? Ele vai procurar primeiro por um bin Entity Manager. Se ele não achar, ele vai procurar por um método produtor de Entity Manager. Aí ele vai achar esse método produtor aqui nessa classe. Veja que aquela classe não tem anotação nenhuma. É simplesmente o método que recebe a anotação de produtor, certo? Que é o método que produz um objeto. Ele sabe como instanciar um objeto. A classe está aí somente como arcabouço, como casca, para guardar desses dois métodos aí, certo? E esse terceiro aí que eu coloquei, mas nem precisava. Então é o tipo, ó, o tipo do método, o tipo de retorno do método é que diz que ele sabe como produzir um Entity Manager, certo? E aqui você tem o Entity Manager sendo injetado, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre interceptadores, tá? Na aula, nesse vídeo aqui a gente fica por aqui. Até daqui a pouco.